171. Regressor Instruction. Capítulo 907. Ser. 7. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Você disse. Você compartilharia tudo. Foi isso que você prometeu. Jungaya estava em um dilema. Ela estava tendo uma luta interna sobre confessar a verdade para Ansora. Jungaya respirava pesadamente, mas seu rosto foi ficando sério aos poucos. Provavelmente estava pensando em como tinha acabado assim quando era completamente inútil na Terra. Eu não achava que era a única responsável pelos valores que a faziam ser quem ela é hoje, mas a culpa é da família dela por abandonar a fofa Ayan. Eles são os bastardos sem coração, droga. Provavelmente eu havia piorado a condição dela, mas a mentalidade dela de que seria abandonada se não fosse competente ainda estava bem dentro dela. De acordo com o que ela me contou, ela sempre esteve sozinha. Ela tinha dificuldade de comunicação e não era particularmente boa em outras áreas, então provavelmente se sentia um peso para a família. Sua irmã mais velha começou a trabalhar ainda jovem, e a segunda irmã mais velha era inteligente. Ela mesma não tinha dito, mas definitivamente não tinha amigos quando estava na escola. Na verdade, ouvi dela que foi feita uma excluída. Essa parte é diferente para Iwa e para mim. Basicamente, Jungaya encontrou valor em sua existência ao chegar ao continente. Ela encontrou algo em que era boa, e isso também fazia as pessoas felizes com ela. Os vovós e avós da Torre Mágica gostavam muito dela, e todos tinham atenção nela. Ela não era do tipo que se importaria com os outros, mas magia era um presente e uma bênção que fazia Jungaya quem ela era hoje. De certa forma, provavelmente estava feliz por ter sido transportada para cá. Talvez eu devesse ter perguntado mais detalhes sobre a vida dela na Terra, respondi. Não tinha como evitar. Ela não parecia querer falar sobre isso, mas seria melhor ouvir a história dela, mesmo que eu tivesse que pressioná-la um pouco por isso. Jungaya não disse nada e simplesmente caminhou em frente à porta de Ansora, onde Ansora estava a poucos centímetros dela. Com o passar do tempo, Jungaya começava a ficar exausto. Ela agarrou a porta, mas perdeu a confiança e deixou pra lá. Elk. Soluço. Tudo que eu conseguia ouvir no quarto dela eram seus soluços. Eu nunca vou te deixar, senhorita Jungaya. Você até disse que queria ficar junto. Sim. Por favor. Abra a porta. Parecia que estavam filmando um drama adolescente. Sabe, aquele em que o protagonista de coração partido sempre é consolado. Não, é como aquele programa Revolução dos Bichos, onde o processo de filhotes de coração partido se abrindo para os humanos é mostrado. Mesmo que Ansora pudesse simplesmente entrar na tenda, ela ainda decidiu pedir para Jungaya abrir a porta. Eu tinha certeza de que era algo simbólico, mas dava para ver que ela queria que Jungaya se abrisse com ela. Parecia que a sinceridade de Ansora estava funcionando, pois Jungaya assentiu silenciosamente e abriu a porta da tenda, que era grandiosa demais para ser chamada de tenda. Jungaya cumprimentou Ansora e encarou em silêncio. Imagem. Ansora parecia ter percebido que essa era a forma de Jungaya se abrir. Um leve sorriso surgiu no rosto preocupado de Ansora. Sora. Sim, senhorita Jungaya. Você não precisa dizer nada. Só abraça. Abraçar foi a primeira coisa que tiveram que fazer. Ansora também começou a chorar ao ver o rosto bagunçado de Jungaya. Se eu tivesse mostrado isso para Ansora no passado, que sempre fugia, ela não acreditaria em mim. E por que você roeu as unhas de novo? Ah, poço, seu cabelo bonito também está bagunçado. Você deveria parar de puxar o cabelo. Você não disse que ia parar com isso. Ok, por que você chorou tanto? Seus olhos estão inchados. Elk, por que você está tão triste? Droga. Ela está indo tão bem. Ansora sabia o que estava acontecendo, mas ela estava agindo muito bem. Você também está envolvido nisso, então por que está fingindo ignorância? Você também é cúmplice. Eu me senti mal porque parecia que estava estragando o clima, mas Ansora estava. Por que você está agindo como senhorita Jungaya? Você é realmente. Eu realmente gostei da atenção. Por que você está sempre sofrendo sozinho? Dê desculpa. Sora. Você deveria pedir desculpas a si mesmo, não a mim. Foi dramático, mas a situação não era ruim. Achei bem bom porque na verdade ajudava Jungaya a se acalmar. Mais cedo, ela estava hiperventilando, mas sua respiração havia se estabilizado e ela não parecia mais nervosa.
Ela estava relaxada e finalmente pôde refletir sobre si mesma novamente. Então, o que aconteceu? O momento em que Ansura fez a pergunta também não foi ruim. Achei que ela ia falar com ela chorando, mas Ansura estava bem calmo. N não é nada sério, eu ainda quero ouvir. Imagem. Minha magia. Desapareceu de repente. Com isso, Jungaya encarou o rosto de Ansura. Ela claramente estava curiosa sobre sua reação. Eu acho que é só TT temporário. Jungaya estava nervosa, então dizia que estava tudo bem e que sua magia logo retornaria. Ela também estava insinuando para Ansura que não queria que ele a deixasse em paz. Eu só estou tentando descobrir por que isso está acontecendo, e é só temporário, então deve ficar tudo bem, certo? Por que está me perguntando? Eu não sei, você está bem, senhorita Jungaya? É, sim. E é só temporário. Você pode ficar como um anjo da magia, então, isso não importa, senhorita Jungaya. Não me importa se você tem magia ou não. Você é o importante para mim, não sua magia. Tenho certeza que o mestre da subguilda também. NN não conte para ele. Ele não pode saber. Tenho certeza que ele vai te dizer que está tudo bem. N não conte para ele. Não, você tem muitas forças mesmo sem magia. Você é legal, bonita e fofa. Magia não foi o que te trouxe à existência. Tenho certeza de que ele gosta de você por causa desses muitos lados de você. Olha isso. Você não acha que está linda também? Ansura conversava com Jungaya enquanto ajeitava o cabelo bagunçado deste último. Jungaya dependia muito de Ansura, então olhou no espelho em silêncio. Você é mais bonita, Sora. Realmente? Qual parte? Seus olhos. Seus olhos estranhos. Você deu aqueles olhos estranhos para ela. Ayan. Não. Você é realmente bonita, senhorita Jungaya. Além disso, sua aparência não importa muito. O mestre da subguilda disse que gostava de você como pessoa. Vocês dois estavam juntos no momento em que pousaram no continente. Vocês viveram muitas coisas juntos, cresceram juntos, prometeram ter um futuro juntos e se dedicaram um ao outro. Você pode ficar um pouco mais confiante em si mesmo, sabe? Ainda assim, eu não quero. Soluço. Eu realmente não quero contar para ele. Eu realmente, realmente não quero. Por favor, então que tal contarmos para ele depois? Vamos fazer isso. Ansur era realmente habilidoso em lidar com Jungaya. Parecia que ela já estava acostumada a lidar com Jungaya há muito tempo, já que passava a maior parte do tempo com ela. Obviamente, o tempo que passou com Sera também foi útil. Sempre que Jungaya estava calma, Ansura dizia a ela o que ela queria que ela fizesse. E se Jungaya não quisesse fazer algo, Ansura encontrava um meio termo para eles se contentarem. Parecia fácil, mas não era nada fácil. Estávamos falando sobre Jungaya aqui, afinal. A conversa deles estava indo tão tranquilamente que Jungaya parecia um pouco convencido. Você disse que vai voltar logo mesmo. Vamos esperar para ver o que acontece. Além disso, você deve pensar cuidadosamente sobre o que vai fazer a seguir. Não precisamos ser precipitados. Você está se sentindo melhor? É, sim. Obrigado, Sora. E então o que devo dizer para Opa? Vou tentar falar com ele. Se acabarmos numa situação em que você precise usar feitiços, posso lançar feitiços no seu lugar. Mas acho que não vamos precisar dela tão cedo. Eu preciso fazer aquela coisa. A coisa que eu faço com o Opa, você quer dizer gerenciar o continente. Vou falar com ele sobre isso também, senhorita Jungaya. Então não se preocupe demais, tá? Você é Deus da magia. Você tem passado por dificuldades ultimamente e tem estado muito cansado ultimamente. Acho que é porque você está muito estressado. Mesmo que eu diga para você relaxar, sei que você não vai relaxar, mas acho melhor você descansar e parar de pensar em qualquer coisa. Não, você tem que fazer isso. Você está certo, Sora. Eu tenho tido dor de cabeça recentemente, e também estou me sentindo frustrado. E é por causa da cera. E a cera está bem? Sim, a cera está bem desde que cuidei dele. Pense em você, senhorita Jungaya. Você tem que. Para que eu possa agir como eu mesmo. Eu vou te ajudar. Tem certeza? Tudo bem? Sim, é claro. É o que? Soluço. Realmente? Sim. Você não vai me deixar, né? Por que eu faria isso? Vou ficar com você mesmo depois que você se casar. Realmente.
Você realmente não vai me deixar? Sim, não vou. Ansora definitivamente tinha um trauma por causa disso. E vai voltar logo. Sim, vai voltar logo, né? Mas vê, você ainda pode me deixar. Eu te disse que não vou te deixar. Poxa, senhorita Jungaia, e já que fizemos uma promessa, vê, vamos oficializar. Vê, vamos assinar um contrato. Que? Um contrato mágico. Se você me deixar, você vai. Bum. Merda. Ainda bem que não entrei lá primeiro. Valeu, Sora. Que? Isso é realmente necessário. Vamos cumprir nossa promessa usando o contrato mágico. E isso vai me ajudar a me sentir mais tranquilo. Já que eu não posso, vê, você pode fazer por mim, certo? Ah, vê, você faz isso por mim, né? É possível. Certo? Ansora assentiu sem perceber. Ao mesmo tempo. Senhor. Ah. Ijin. O que te traz aqui? Perguntei. Ela é uma amiga que não vejo há um tempo. Um monstro estranho apareceu na capital, respondeu Juijin. Regressor Instruction capítulo 908. Ser. 8. Que diabos você está falando? Você simplesmente apareceu do nada. Perguntei. O senhor vai entender quando ver o relatório sobre a situação, disse Juijin. O que aconteceu? Se você veio até aqui só para me dizer, ainda estamos investigando o horário exato, mas acreditamos que aconteceu por volta das 9h11 da manhã. Acredita-se que a primeira aparição do monstro ocorreu a menos de 1 quilômetro da torre do relógio da capital. O aparecimento repentino do monstro perturbou completamente o terreno. Houve muitas vítimas feridas, disse Juijin, interrompendo-me. Você não precisa se apresentar de forma tão formal. Vá direto ao ponto, senhorita Ijin. Você está dizendo que um monstro apareceu dentro da capital, e houve muitos danos, certo? Perguntei. Sim. Foi bom que o Sr. Park Deokigu, o Sr. Ankimo e a senhorita Kinri estivessem por perto, então o dano foi minimizado, embora ainda seja muito dano, respondeu Juijin. Porque eles estavam lá. Juijin encarou meu rosto, aparentemente tentando deduzir minha reação. O Sr. Park Deokigu decidiu organizar uma exploração da capital. Uma exploração de capital? Porque eles estão explorando a capital de repente. Acho que ele só precisava de uma desculpa para brincar. Ele disse que eles estavam tomando uns drinks em um bar perto da torre do relógio, informou Juijin. Quem bebe de manhã? Perguntei. Eles estão bebendo desde ontem à noite? Juijin acrescentou. Você quer dizer que ele cuidou do monstro enquanto estava bêbado? Aquele porco. Eu disse. E se ele tivesse acabado se machucando? Como ele está? Perguntei. Ele sofreu um ferimento grave, mas me disseram que ele já estava recuperado o suficiente para poder seguir suas atividades diárias sem problemas, respondeu Juijin. Ele se recupera muito rápido, murmurei. Foi ridículo ele ter bebido a noite toda enquanto explorava a capital, mas fiquei surpreso com o fato de ele ter lutado contra um monstro mesmo estando bêbado. Eu tinha a sensação de que sabia porque ele não me reportou isso pessoalmente. Provavelmente ele tinha medo de que eu o brigasse, ou achava que não era um problema sério. Eu não sabia por que um monstro apareceu no meio da capital, mas esses três eram considerados as maiores aventuras do continente. Então fiquei mais surpreso que Park Deokigu tenha sofrido um ferimento grave. Talvez o nível dela fosse mais alto do que pensavam. Era impossível para monstros fracos deixarem até um arranhão em Park Deokigu. Sua resistência tinha ultrapassado os limites, e ele tinha muitos bônus do equipamento e do próprio trabalho. Fiquei perplexo porque tudo isso aconteceu enquanto eu assistia Jungaia e Ansora. Felizmente, Juijin não mencionou nada sobre os ferimentos de Kinri e Ankimo, o que significava que eles cumpriram seu papel corretamente em meio ao caos. Vai ser mais rápido se você mesmo ver em vez de eu explicar, sugeriu Juijin. Bem, tenho certeza de que alguém gravou o que aconteceu, e alguns devem ter morrido no meio da gravação, respondi. Bati na mesa e um espelho da deusa apareceu. Imediatamente fui na aba Vídeos e vi palavras-chave como membros da Guilda Azul vs. Monstro no ranking. Cliquei em um vídeo e ele começou a tocar imediatamente. Que diabos está acontecendo? Seriamente. Um monstro? Sim, parece que tem um monstro. Acho que bebemos demais. Os três obviamente pareciam bêbados. Espera, por que Kinri está tão bêbada? Ela tem idade suficiente para beber? Acho que nós três estamos alucinando ao mesmo tempo. Espera, talvez eu esteja sonhando, e vocês dois estejam aqui no meu mundo dos sonhos. Precisamos. Cuide do monstro.
Primeiro, vou lançar um feitiço de poder sagrado. Vamos levar isso a sério. Ankimo disse que ia levar a situação a sério, mas eu não consegui acreditar porque ele estava tropeçando. Os guardas da capital isolaram a área. Enquanto isso, Park Dae-ok-gu gritou e avançou contra o monstro. A câmera capturou o corpo inteiro do monstro. Tinha uma estrutura enorme, um rosto grotesco e uma forma bizarra. Eu não fazia ideia de como chamar aquele monstro, mas era diferente dos monstros que já tinha visto até então. Tinha um par de asas brancas nas costas, e definitivamente era um monstro estranho pelo jeito que fazia um zumbido. É isso. Magia física. Então, devo fazer o papel de um berserker louco por sangue? Dança do encantamento. Parem com isso, pessoal. Não posso ir a lugar nenhum porque vocês estão me envergonhando. O N não é um adversário fácil. Devemos focar mais. Dança do encantamento segundo estilo. Ritual de amadurecimento. Ih, você está louca. Espera aí. É mais forte do que pensamos. Esperar. Ek. Dói. Ponto de exclamação. Dança do encantamento terceiro estilo. Vento rosado. Ek. Tire este vídeo assim que eu terminar de assistir e diga para os três enviarem uma carta de explicação. Não, uma carta de desculpas de 10 páginas. Ordenei. Mas esse vídeo já viralizou. Juijin disse. Dança do encantamento. Verdade. Senhor. Meu nome é Kinri, e nenhuma palavra pode me descrever. Despertar. Modo súcubo. Tudo bem, tudo bem. Apenas deixe como está para que fique para sempre na Benigoanet. Eles precisam ver o que estavam fazendo enquanto estavam bêbados, eu disse. KGH. Artes marciais físicas, indestrutíveis, sedenta de sangue, berserk, artes marciais físicas, subjugação celestial. Na verdade, vou puni-los. Vamos dar a eles o mais alto nível de punição que a guilda pode impor em meu nome. Reduza o pagamento deles e diga para devolverem o equipamento por 2 meses. A multa será 10.000 ouros, eu disse. Boa ideia, senhor, disse Juijin. O porco finalmente foi lançado para longe depois de resistir tanto tempo. Foi quando ele se machucou. Vi Park Dae-ok-gu batendo contra uma parede, mas fiquei aliviado ao vê-lo se levantar quase imediatamente. Claro, ele provavelmente quebrou 1 ou 2 ossos no impacto. Eles gritavam com o monstro com olhares desconfortáveis, mas parecia que não tinham esquecido seus papéis. Park Dae-ok-gu, a vanguarda, lutava cara a cara com o monstro, enquanto Kinri aproveitava o descascar de Park Dae-ok-gu para causar dano ao monstro. Ankimo ficou atrás, apoiando Park Dae-ok-gu. A forma como ele lançava feitiços infundidos de poder sagrado entre Kinri e Park Dae-ok-gu me mostrava que esses 3 irmãos tinham muita experiência trabalhando juntos. Kinri cambaleava como uma mestre bêbada enquanto atacava, mas foi uma performance perfeita. Ela pulou nas costas do monstro e começou a escalá-la com uma adaga na mão. Ela pulou em um telhado e prendeu o fio que estava preso ao pulso à torre do relógio antes de decolar. Kinri logo voava sobre a cidade. Isso é basicamente um show solo. Os guardas e aventureiros se formaram em formação e começaram a disparar flechas contra o monstro. O monstro balançou o braço como um lunático, mas Park Dae-ok-gu segurou seus braços, suprimindo-o. Kinri então pulou no braço dela e cortou o braço. Nesse ponto, a batalha havia acabado, desde que o monstro não recuperasse a vida. É poder sagrado. Eu apontei. Sim, é. Os vídeos depois deste foram postados por outros aventureiros, informou Juijin. Bem, não preciso olhar para isso. Tenho certeza de que muitos aventureiros participaram da batalha. Deve ter havido algum dano, mas ainda assim conseguiram derrubar o monstro, certo? Perguntei. Sim, senhor. Além disso, trouxeram seu corpo para cá. Achei que você poderia estar curioso sobre isso, respondeu Juijin. Que ótimo. Na verdade, encontramos algo parecido com aquele monstro. Existe um acordo de confidencialidade, mas isso não importa mais porque todo mundo no país sagrado democrático eventualmente vai saber. O grupo do Rafael estava caçando um monstro parecido por aqui. A aparência é meio diferente, mas parecem ser o mesmo tipo de monstro, informei. O guerreiro da espada sagrada acredita que o monstro está relacionado a uma masmorra. E concordo com ele, continuei. É definitivamente mais seguro pensar que esse fenômeno está acontecendo por causa de uma masmorra, comentou Juijin. Sim. Você está, estou ajudando eles, respondi. Fiquei um pouco relaxado ao ver o rosto da Juijin. Seu cabelo longo ainda estava preso,
e sua armadura ainda estava bem brilhante. No entanto, eu ainda conseguia ver o tema de cores da Bonobono, o que significava que ela não podia abrir mão da cor favorita dela. Obviamente, ela ainda tinha a lança que o deus do sacrifício e do avivamento lhe concedeu. Ela poderia ter me procurado de outras formas, mas provavelmente achou que era mais confortável conversarmos cara a cara. Provavelmente é uma masmorra sem ranking, mas presumo que a verdadeira dificuldade seja mítica. Os monstros são bem altos em nível, para dizer que é simplesmente por causa da masmorra. Se não cuidarmos disso, monstros semelhantes continuarão aparecendo em um futuro próximo. Cadê o cadáver daquele monstro? Perguntei. Está a caminho daqui, senhor, respondeu ela. Então vamos para o lugar onde o monstro que o grupo do Guerreiro da Espada Sagrada encontrou foi derrotado. Ah, esqueci de te perguntar isso, mas por coincidência vi algo na Beniguanet. Fiquei parada. O quê? Algo sobre Juízem da Guilda Azul sair com um homem. Continuei. O que você? Você não esteve na Benioganet recentemente? Bem, é uma história bem antiga. Perguntei. Ah. Juízem assentiu silenciosamente, como se tivesse descoberto algo. Não foi um encontro, disse Juízem. Simplesmente comemos juntos. Eu machuquei o grifo dele sem querer. Eu ia compensá-lo, mas ele disse que eu poderia simplesmente comprar comida para ele. Ele também me disse que era fã meu. No entanto, descobri que ele era um homem superficial e rude, então toda a experiência foi uma tortura para mim. Acho que o nome dele era Legio. Ao contrário da sua primeira impressão, ele foi extremamente rude. De qualquer forma, não é o que você pensa, então fique fora disso, ela explicou. Porque Legio está sendo mencionado de repente. Parecia que Juízem realmente considerava aquilo uma má lembrança, e eu podia ver isso pelo franzir de testa no rosto dela. Cuidado. Existem muitas pessoas estranhas neste mundo. Tenho certeza de que há pessoas mais do que dispostas a se aproveitar da nossa inocente Ijin, avisei. Era o que parecia. No começo, ele dava elogios estranhos. Não, vamos parar de falar sobre isso, senhor. Vamos. Ah. Além disso, você precisa emitir uma declaração, disse Juízem. Que tipo de afirmação? Perguntei. Uma declaração sobre os eventos recentes. A senhorita Oscar e o padre Basel pediram oficialmente um de você. Afinal, é um monstro que pode usar poder sagrado, explicou Juízem. Era compreensível. Afinal, não fazia tanto tempo assim que o continente voltou ao normal. Eu tinha certeza de que a maioria dos moradores tinha medo de que houvesse outro julgamento. Na verdade, alguns deles provavelmente pensavam que ainda não haviam sido perdoados por seus pecados ou que os deuses e deusas do continente estavam testando a humanidade novamente. Provavelmente estavam criando todo tipo de teoria sobre o apocalipse. Eu precisava fazer uma declaração para tranquilizá-los, e precisava lidar com esse problema antes que as coisas ficassem ainda mais caóticas. Entrei no acampamento do Rafael com Juízem e logo cheguei onde estava o corpo do monstro. Eu vi Ansora e Jungayan. Parecia que Ansora tinha terminado de falar com Jungayan, mas este permanecia inquieto. Aya, você está se sentindo melhor? Perguntei. Ah, sim. Ainda estou meio cansado. Jungayan respondeu. Você pode entrar e descansar. Eu disse para ela. E está tudo bem. Mais importante, MMJ Juízem também está aqui, cumprimentou Jungayan. Olá. Senhorita Jungayan e senhorita Ansora, cumprimentou Juízem de volta. Faz tempo que não nos vemos, disse Ansora. Eles receberam suas próprias tarefas. Não houve expedições recentemente, então raramente se encontravam. Percebendo isso, não pude deixar de pensar em planejar algo que permitisse que todos se reunissem novamente em um só lugar. Diga para transportarem aquele cadáver da capital para cá, senhorita Ijin, ordenei. Sim, senhor. Respondeu Juízem. E senhorita Sora, por favor, chame a festa do Rafael para mim. A situação mudou, instruí. Quando entrei na tenda, a primeira coisa que vi foram dominions dissecando o cadáver. A forma como ela nos cumprimentou com o rosto coberto de coisas sangrentas foi uma visão grotesca. Acenei com a mão, com medo de que ela se aproximasse da gente. Os domínios obedientemente voltaram ao seu trabalho. Onde está Tronus? Ele está investigando a área próxima. E foi quando ouvi um barulho alto. Bum! Essa é a terceira vez, disse Juízem. Rafael invadiu a barraca. Jung, você está bem?
Você deveria se mudar para um lugar seguro. Sugeriu Rafael. Nada tinha acontecido ainda, e estava realmente longe. Nada ia acontecer ali. Espera, Sereicheiro não estão naquela direção? Seicheiro. Olha só. E se levarmos isso conosco, o pai P pode nos perdoar porque é uma conquista. Não, ainda não vou te perdoar. Nem pense em concordar com ele. Regressor Instruction capítulo 909. Ser, 9. Você acha? Você acha que o pai vai ficar feliz? Tenho certeza que ele vai ficar feliz. E ele pode nos perdoar. TT Truidon me disseram que também vão falar com ele. Tenho certeza. KGH. E minha mãe também vai ficar feliz. E ela pode me procurar de novo. Ele realmente parece desesperado. Esse era um lado totalmente novo dele que eu só conseguia ver porque ele não tinha escolha a não ser fazer algo assim. Eu não tinha certeza se essa era uma descrição apropriada ou não, mas ele parecia um filhote ansioso sem o dono por perto. Eles realmente foram contra meus desejos, mas sabiam que agiram fora do lugar, então a reação deles foi totalmente razoável. Tinha se passado apenas um dia e algumas horas, mas os meninos já pareciam exaustos. Eles tentavam se apoiar um no outro, mas havia um limite para isso. Não pude deixar de pensar que eles finalmente haviam encontrado um lugar onde poderiam buscar refúgio. Serafim sempre procurava esse tipo de lugar, então era compreensível que ele demonstrasse esse tipo de reação. No entanto, era outra história para o epítome da compostura, os querubins. O jeito que ele agia me fez pensar que eles estavam se sentindo encurralados. Ainda assim, querubins, ele não vai nos perdoar. Será que ele realmente acha que está fazendo um julgamento razoável aqui? Mesmo assim, ele pode reconsiderar. Certo, Sera? Sim. E se sua mãe ajudar também? Mãe. Querubins começaram a chorar só de pensar em Shai-Ra. No fim, ele assentiu ansioso. A questão era se eles conseguiriam lidar com o monstro ou não. Eu acreditava que um grupo de 4 poderia lidar com esse monstro, então era impossível só com os 2. Na verdade, até um grupo de 4 pessoas teria dificuldade para lidar com esse monstro sem precedentes. Os 2 se olharam enquanto se preparavam para a caçada, e no momento em que avançaram, ouvi uma voz ao meu lado. Ah, lá vai ele de novo. Cansei de falar. Jung. Disse Rafael. Jung, você está mesmo? Vai com a gente? Perguntou Rafael. Você não precisa se preocupar muito comigo, senhor Rafael, disse a ele. Claro, vou fazer o meu melhor para você não se machucar. Mas ainda assim, estou preocupado. Que eu possa cometer um erro. Disse Rafael. Eu também costumava ser aventureiro, sabe? Limpei muitas masmorras e acampei em florestas várias vezes. No mínimo, não vou atrapalhar, disse. E mesmo que você me diga isso. Rafael gaguejou. Que diabos? Desculpa, Jung. Não quis dizer isso. Eu não estava tentando te insultar. Rafael pediu desculpas. Está tudo bem. Eu entendo completamente como você se sente, senhor Rafael. No entanto, gostaria de ver com meus próprios olhos, disse. Então, prometa que vai seguir minhas ordens até o fim da expedição, pediu Rafael. Ao ouvir isso, fiquei convencida de que ele realmente havia crescido muito. Ele sempre fora uma pessoa passiva, mas finalmente se tornou confiante o suficiente para fazer esse tipo de pedido. Ok, vou fazer isso já que seu grupo está no comando disso. Não sei se você ouviu, mas um monstro parecido apareceu na capital. Acho que rumores sobre essa masmorra têm se espalhado entre os aventureiros do país democrático. Eu informei ele. Sim, eu sei, Jung, disse Rafael. Se quiser, posso pedir proteção. Não, você não precisa fazer isso. Só estou feliz de trabalhar com você, Jung. Todo o resto é secundário, ele interrompeu. Ele é muito bom em fazer as pessoas se sentirem tocadas. Ele é um modelo mole. E você disse que ajudaria, para não nos atrasar, acrescentou Rafael. Infelizmente, eu estava convencido de que já estávamos atrasados. Eu não tinha certeza de todo o resto, mas sentia que estávamos marchando tão devagar quanto uma tartaruga. Claro, estávamos entrando na floresta muito mais rápido que os outros grupos, mas o problema era que éramos cautelosos demais. Eu sabia que era melhor olhar antes de pular no rio, mas ele realmente olhava para cada pequeno detalhe antes de pular no rio. Os guardas do grupo, que estavam à frente, podiam tomar uma xícara de café, e ainda estaríamos no mesmo lugar. Até Juijin começava a se sentir irritada.
Ela também é do tipo que faz as coisas conforme o protocolo. Mas isso era demais. A formação era composta por estrangeiros participando da expedição, e eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Felizmente, eles tinham um mago de invocação competente, pois soldados feitos de magia marchavam junto com eles, o que era uma visão rara. Também significava que a formação em si era forte e estável. Eu podia garantir que monstros e humanos os veriam como uma parede sólida. Não podíamos usar o teletransporte por causa da condição da Jungaia, mas ela estava andando com a Ansora, então parecia que ela também queria participar da expedição. Tronos, Dominions e Juijin também estavam ali, e mantinham a formação como se estivessem protegendo uma figura importante. Parecia que Rafael queria me mostrar que tinha mudado muito, porque dava ordens ou ouvia qualquer nova informação sobre a situação em andamento com uma expressão séria. Como? Alguma notícia dos Rangers? É. Por favor, procurem a área com mais atenção. Se um terceiro aparecesse, não haveria garantia de que um quarto não apareceria. A segurança do Ing é a prioridade máxima aqui. É. Quanto tempo você acha que vai levar? Como estão os preparativos para a caçada? Você já garantiu que as outras variáveis estejam dentro da faixa esperada? Me avise assim que receber notícias. E se a gente mandar os Rangers ver que tipo de monstro é? Ele ligaria para Leijou e o Kimarian, que eram seus conselheiros mais próximos, e elaboraria uma estratégia com eles. Claro, uma das coisas mais importantes que precisava ser feita aqui era conseguir informações. Afinal, não estávamos ali para nos divertir e brincar. Até um aventureiro de alto nível morreria se cometesse um erro. Basicamente, tínhamos pouca informação sobre esse monstro, então o protocolo era fazer uma pesquisa mais aprofundada. No entanto, o olhar de Rafael parecia me dizer outra coisa. Ele parecia implorar para eu olhar para ele e ver o quanto ele havia crescido e que não era mais o velho Rafael. Ele também parecia preocupado em não ter um bom desempenho durante a caçada. Eu tinha certeza de que ele não queria mostrar seu lado descuidado para seu benfeitor. Eu tinha certeza que essa era a razão pela qual a festa do Rafael estava tão tensa. Eles não queriam deixar passar nem o menor detalhe, mas isso também se aplicava a mim. Tru, chamei. Sim, pai, respondeu Tro. Parece que você tem feito algumas pesquisas. Gostaria de ouvir sua opinião, pedi. Ok, quanto mais informações, melhor. Os hábitos do monstro eram muito parecidos com os dos Trolls, um monstro comumente visto nesta floresta, disse Tro. Sério? Sim. Na verdade, eles se pareciam. Eu estava no processo de confirmar o que já sabia, como suas garras, pegadas e a aparência deles quando se encostam em uma árvore. Tro respondeu. Isso é interessante. Domi, você encontrou alguma coisa? Perguntei. Não estou no ponto de poder te contar algo com certeza. Domi respondeu. Entendi, disse. Se quiser, posso dizer minha opinião apesar da falta de informações, disse Domi. Pode falar. Realizei vários testes no monstro que apareceu pela primeira vez com base nas informações que Tro me forneceu. Não consegui descobrir muitas coisas, mas uma suposição que posso fazer é que esse monstro pode já ter existido há muito tempo, explicou Domi. Se sua suposição estiver correta, então o primeiro monstro deve ter sido um Tro há muito tempo, disse. Sim, mas não sei que tipo de poder fez isso mutar assim. Acredito que cheguei a uma conclusão um pouco cedo demais, então preciso de mais tempo para verificar as informações que tenho. Agora. Domi parou. HMM. Não tive tempo suficiente para investigar, mas foi o mesmo para o segundo monstro, pai. Os dois pareciam semelhantes, mas eram entidades completamente diferentes. Se algo os fizesse mutar assim. Domi fez uma pausa novamente. Fico pensando se essa foi a razão por trás da manifestação do poder sagrado dentro deles. Gostaria de ouvir mais. Tudo bem se ainda não foram confirmados, pedi. Bem. Domi disse hesitante. Eles estão preocupados em cometer um erro. Não sou tão frio assim. Na verdade, consegui garantir amostras de tecido encontradas em ambos os monstros, pai, Domi me informou. Ótimo. O problema é que a origem das amostras não está clara. Domi acrescentou. Tem como descobrir? Perguntei. E para ser direto, acredito que é o sangue do ser transcendente que transformou aqueles monstros. Se poder sagrado é a característica comum entre os dois monstros, então, Domi! Exclamou Tru, lançando um olhar chocado para Domi. Domi ainda não tinha dito nada,
mas estava insinuando que conseguiria encontrar a resposta mais rápido comparando as amostras com o meu sangue. Você conseguiria comparar se tivesse meu sangue, eu disse. E isso é. Não estou te repreendendo. Na verdade, quero te elogiar, disse a ela. Tenho um pouco de medo de ver meu próprio sangue, mas, estou com medo. Coloquei uma adaga no dedo, e sangue começou a sair do meu dedo. As crianças ficaram surpresas, e seus rostos ficaram pálidos. Eles definitivamente não esperavam que eu fizesse algo assim porque ficaram chocados. Prue parecia particularmente chocado, o que era meio engraçado. Dumi voltou à realidade. Percebendo o que precisava fazer, ela puxou um pequeno frasco de remédio e o estendeu em direção ao meu dedo sangrando com as mãos trêmulas. Logo, meu sangue encheu a pequena garrafa. Eu também. Por que você está na fila, Ayan? Eu quero para guardar também, disse Jung Ayan. Tudo bem, pegue. Quero um pouco também, senhorita Ijin? Perguntei. Pare de falar essas coisas ridículas e trate isso, senhor, disse Ju Ijin. De repente, percebi que eles estavam certos ali. Que absurdo. Tronus e Dominions provavelmente estavam certos, especialmente Tronus. Ele não teve coragem de pedir o sangue do pai, já que nada ainda não havia sido confirmado. Felizmente, Dominions foi mais corajoso quando se tratava de algo assim. Como ela cresceu na guilda do Cisne Negro, era habilidosa em experimentos e coleta de informações, e era excepcional tirar conclusões do nada, o que me fez pensar que ela realmente era como Lei Jin. Enfim, se Dominions estava certo, então aqueles dois foram transformados pelo sangue de um deus. Há uma masmorra sob o Vaticano. Santuário aconchegante do Santo Toupeira. Por algum motivo, eu tinha a sensação de saber de quem era o sangue que fez aqueles monstros mutarem. Benigoa. Seria seguro assumir que aqueles monstros anômalos haviam consumido o sangue de Benigoa. Seria muito engraçado se fosse esse o caso. Eu tinha algumas perguntas que queria fazer ao Vaticano, mas sentia que já tinha as respostas. Primeiro de tudo, os Templários. Vocês também beberam? Por algum motivo, fiquei desconfiado deles. No subsolo profundo do Vaticano. Será que o corpo de Benigoa estava lá? Regressor Instruction capítulo 910. Ser 10. Será que estava realmente lá? Queria perguntar para Benigoa, mas achei que seria inútil fazer esse tipo de pergunta. Mesmo que eu perguntasse sobre a masmorra, ela não me contaria nada porque essa era a regra. O momento em que ela fez a atualização da masmorra foi realmente um pouco estranho, então era natural eu pensar que o corpo dela estava enterrado sob o Vaticano. Eu não tinha certeza se ela tinha memórias do que fez quando ainda era humana, mas mesmo que não tivesse memórias de si mesma na época, ela ainda interferiu, embora sem saber. Parece que ela é a toupeira. Eu sabia que ela não estava familiarizada com assuntos mundanos, mas isso era bem ruim. Fiquei certo da minha suposição de que ela estava presa no subsolo como uma toupeira, e foi por isso que ela foi traída. Essa suposição surgiu de repente, mas achei razoável. Caso contrário, os Templários não existiriam. 3 super-humanos ficaram lá quando a Ordem de Benigoa foi fundada. Havia poucas informações sobre eles, o que provavelmente era o motivo da minha imaginação estar disparada, mas o fato de não haver informações sobre eles é estranho, eu disse. Eu estava falando sobre como os Templários foram fundados, o que eles costumam fazer e porque eu nunca os tinha visto de verdade, mesmo tendo visitado o Vaticano tantas vezes ao longo dos anos. Agora que penso nisso, havia algumas coisas suspeitas. Era que eles eram um grupo armado secreto, mas ainda faziam parte do Vaticano. Espera, não. Talvez eles não estivessem afiliados ao Vaticano. Considerei a possibilidade de eles serem uma organização independente, e não uma organização afiliada ao Vaticano. Assenti com a ideia porque, se realmente estavam usando o corpo de Benigoa para produzir em massa os Templários, não havia como o padre Bazel ficar parado assistindo aquilo. Afinal, ele era um seguidor devoto de Benigoa. Padre Bazel era como um livro aberto, então assumir que ele faria algo secretamente sem me avisar era um pouco improvável. Se ele tivesse se tornado mal, então o continente não teria futuro. Dizer que eles são uma organização independente é mais convincente. Eu nunca tinha realmente pensado nisso até agora. Os Templários eram tão fortes quanto os 8 assentos. Eles já podiam andar de cabeça erguida antes, mas seu nível de poder havia aumentado drasticamente, então definitivamente era uma organização influente. Uma masmorra havia aparecido, e os monstros não eram os únicos afetados por ela.
Se o santuário aconchegante do Santo Toupeira estava afetando as regiões próximas, então era muito provável que os templários também estivessem sendo afetados. Era como se os monstros tivessem sido atualizados usando um código de trapaça, mas isso era apenas uma suposição da minha parte. Não tive tempo para pensar muito nisso agora, mas se realmente acabarmos nessa situação, os templários não ficariam felizes em invadir aquela masmorra. Provavelmente pensariam que era um presente de Benigua para eles. Deveria verificar eu mesmo. Senhorita Ijin, chamei. Sim, senhor, respondeu Juijin. Não é nada, eu disse. O que foi? Perguntou Juijin. Não é nada. Eu te conto depois, respondi. O que foi? Agora estou curiosa, disse Juijin. Só achei que as coisas poderiam piorar do que eu imaginava, disse ela. Ainda há algum assunto sério do qual devemos estar cientes? Perguntou Juijin. Vou te contar tudo quando tiver certeza. Quando voltarmos, diga a todos para não aceitarem pedidos, missões ou missões por enquanto e fiquem de prontidão. Por favor, cuide das expedições que vão levar algum tempo. Se houver membros da guilda do lado de fora, por favor, diga para voltarem à guilda o mais rápido possível. Instruir. Devo mandar mensagem para o mestre da guilda, que está na República agora? Perguntou Juijin. Não, Yun-Sung ficará de prontidão na República. Se acontecer alguma coisa, eu mesmo aviso. Ah! Além disso, por favor, transmitam a mesma mensagem para as 3 grandes guildas também, acrescentei. Então é tão sério assim. Eu sabia que era um monstro forte, mas... Juijin parou. Sim, era um monstro bem forte. E isso ficou evidente pelo fato de que as feridas Serecheru corriam freneticamente para longe dele. O primeiro monstro era originalmente um troll. Se um simples mutante havia feito uma fúria ao beber o sangue de Benigua, então havia outras ameaças com as quais precisávamos nos preocupar. Se algum chefe em algum lugar tivesse recebido esse tipo de buff, definitivamente seria um grande problema. Vamos acelerar. Diga aos rangers para entrarem na batalha imediatamente. Além disso, Jouyuk. Rafael instruiu. Entendi, respondeu Lei Jouyuk. Jung, disse Rafael. Sim, senhor Rafael, respondi. Acho que Sera e Shiro estão sendo perseguidas pelo terceiro monstro. Rafael apontou. Ah! Exclamou Jungayan. Não se preocupe. Eu mandei o Jouyuk agora há pouco. Vamos garantir que salvemos o mais rápido possível, tranquilizou Rafael. Sera está bem? Ansura perguntou. Sim, senhorita Ansura, respondeu Rafael. Os meninos pareciam estar lutando, mas seus ferimentos não eram fatais. Os dois pareciam desleixados enquanto corriam pela floresta. O monstro balançava as mãos sem parar para tentar pegar os meninos pequenos. O que devemos fazer? Mestre de subguilda. Por favor, faça algo sobre a Sera. Jungayan parecia preocupada, mas tentava ler minha reação. Vai ficar tudo bem, senhorita Sora, eu disse. Ah! Não fique tão ansioso. Está tudo bem. Ele precisa ir um pouco mais rápido. Por favor, diga para ele ir mais rápido, pediu Ansora. Tenho certeza de que ele já está lá, então não se preocupe, senhorita Ansora. Estamos nos movendo o mais rápido que podemos, disse Rafael. Senhorita Jungaia, por favor, faça alguma coisa. Mestre da subguilda, você não vai simplesmente abandonar a Sera, né? Certo? É por isso. É por isso. Ansura parou. É por isso que você selou a magia da senhorita Jungaia? Ansura parecia ter entendido algo errado, mas... O que Ansura pensa que eu sou? Você realmente acha que eu selaria a magia do Ayan só para me livrar dos serafins? Ela deve ainda achar que estou fingindo gostar da Ayan. Você acha que é o único que se importa com ela? Quero que ela também seja feliz. Por favor, tenha piedade. Nossa Sera. Sinto muita pena dele. É o que Ansura implorou. A performance entusiasmada de Ansura tornou o clima incrivelmente tenso. As crianças não morreriam tão facilmente, e logo encontrariam Lei Jouyuk, mas Ansura simplesmente não suportava assistir. Eu tinha certeza que a única coisa que ela temia era algo ruim acontecer com Sera, que ela criou com cuidado. Obviamente, a preocupação dela era contagiante. Pruido-me sabiam o que estava acontecendo, mas ainda pareciam preocupados com os irmãos. Claro, eles não mostravam isso do lado de fora. Enquanto isso, o rosto de Jungayan estava ficando pálido. Ela provavelmente estava imaginando algo ruim acontecendo com Sera. Ah!
Normalmente, as pessoas perceberiam que algo é precioso quando estavam prestes a perdê-lo. A Yan já havia aceitado ser em sua vida, então ela estava preocupada com ele. Eu percebi que ela só fingia estar calma. Jo-yook deve estar lá agora, Young. Não se preocupe, senhorita Jungaya, senhorita Ansora, explicou Rafael. As meninas suspiraram aliviadas. Fico feliz, disse Ansora. Acho que a invasão vai começar em breve. A gente devia ir para um. Não, eu gostaria de ver com meus próprios olhos. Diga para ele trazer Serecheru para mim assim que forem resgatados, ordenei. Vou avisar ele, disse Rafael. Achei que Ansura segurava a mão de Jungaya com força, mas era o contrário. Me senti meio mal porque era como um sinal de que ela estava ficando preocupada aos poucos, mas ela não demonstrou nenhuma reação que precisasse da minha atenção. Vai ficar tudo bem, senhorita Jungaya, Ansura tranquilizou. Sim. Sim, nada vai acontecer. Lei Jo-yook finalmente encontrou o monstro. A forma como ele levantou a espada para bloquear o caminho parecia apenas uma pose para parecer legal, mas fiquei aliviado ao vê-lo ali. As estatísticas dele não eram tão boas quanto as minhas, mas ele tinha muita experiência contra monstros. Ele desviava de todos os ataques como se já soubesse os padrões de ataque deles de antemão, e parecia bem legal fazendo isso. Movimento mínimo, máxima eficiência e falas que normalmente se vê em dramas. Lei Jo-yook tinha tudo. Bom trabalho, crianças. O que devemos fazer? Cheru. O pai veio nos resgatar. Está correto. Secheru, você ouviu isso? Você ouviu, né? Elk. Realmente. Será que o pai realmente, o padre Lei Kyong ordenou que eu trouxesse vocês dois em segurança até ele imediatamente? Vamos tratar seus ferimentos primeiro. Aqui, pegue a poção. É-se sério? Sim. A verdade era meio diferente, mas eu ainda precisava que ele os trouxesse porque eu tinha muitas coisas a dizer para eles. Nós também podemos lutar. Sera, você sabe lutar, né? Se sim, por favor, deixe-nos lutar. Também podemos ser úteis. Uou. Por favor, então me apoiem, mas não se esforcem. Nosso objetivo é resistir até que a força principal chegue aqui. Os Rangers vão te ajudar na retaguarda. Vamos reunir informações sobre esse monstro primeiro antes de caçá-lo. Estude seus padrões e armazene todas essas informações na sua cabeça. Essa é uma estratégia clássica. Continue pensando no que o monstro é capaz de fazer e mova-se de acordo com isso. Ele é um ótimo professor. Parecia que a química entre Lei Jo e o Kishiro era ótima. O objetivo era entender o monstro aos poucos através da luta contra ele, mas Shiro parecia pensar que precisava conquistar algo, então se jogou na batalha. Não seja precipitado. Não é assim que você deve lutar. Nosso papel não é terminar com isso. Isso foi extremamente infantil da sua parte. Ok. Ok, à direita. Está do lado direito. Voltar. Preciso ver se ele tem uma habilidade de longo alcance capaz de nos suprimir. Você com o cabelo dourado. Seja minha retaguarda. Qualquer coisa serve, mas lance magias que sejam úteis. Lei Jo-yook foi melhor do que eu pensava. Entendido. Vamos. Ok. Shiro lançou um olhar surpreso para Lei Jo-yook. Cheru provavelmente achava que poderia aprender algo com Lei Jo-yook, e era uma intuição que ele havia aprimorado treinando com Shae-ha. Cheru provavelmente achou interessante que Lei Jo-yook fosse um aventureiro de alto escalão apesar de seu físico comum. Desde tomada de decisão e senso de combate até mecânicas de movimento insanas, Cheru provavelmente achava que poderia aprender muito com a Lei Jo-yook. Lei Jo-yook dizia falas estranhas de vez em quando, mas ele era realmente sério em situações assim. Roar, vou para a esquerda. Ok. Não há nada de único nesse monstro. Observei a luta até a terceira fase, achando que as coisas mudariam durante a terceira fase, mas não percebi nada de verdade. O monstro gigante era capaz de empunhar poder sagrado. Ocasionalmente, disparava uma explosão de poder sagrado, mas a forma como manejava esse poder sagrado deixava claro para todos que seu atributo de inteligência era baixo. Parecia que seria uma raid normal, o que traiu minhas expectativas. E foi quando uma figura com grandes asas decapitou o monstro antes de cair no chão. Ah! As crianças ficaram boquiabertas diante da reviravolta repentina, e até Lei Jo-yook ficou olhando surpreso para o recém-chegado. No começo, achei que fosse o Rafael, mas o Rafael. Ele estava ao meu lado agora. Quem é você? Você não precisa desconfiar de mim.
Eu te fiz uma pergunta. Ao olhar mais de perto para a figura misteriosa, murmurei, os templários. Esses desgraçados realmente têm asas. Eles não tinham aquelas asas no começo, teriam. Regressor Instruction capítulo 911. Ser, 11. Ele tinha a mesma cor de cabelo de Benigua e usava a armadura dos cavaleiros sagrados. A parte mais importante aqui eram suas estatísticas. Se eu tivesse que comparar, os atributos dele eram parecidos com os do Rafael. Ele era forte o suficiente para se comparar a um aventureiro de alto nível. Obviamente, eu nunca tinha visto ou ouvido falar de um templário tão forte. Além disso, alcançar os mesmos patamares que Rafael era difícil. Rafael só parecia fraco quando era comparado a Kim Il-sung. Ele era realmente muito forte. Só que ele não era tão forte quanto Il-sung. Ele era um super-humano quando se tratava de estatísticas. Ele era meio pouco confiável antes da guerra com os deuses exteriores, mas isso não era mais o caso. Ele finalmente se aperfeiçoou, mas a figura misteriosa diante de mim estava no mesmo nível de Rafael, o que era uma visão ameaçadora para mim. Era cedo demais para supor que ele e eu estávamos em locais opostos, mas não fazia mal ser cauteloso. Foi como a primeira vez que vi os 4 anjos durante a guerra contra os deuses exteriores. Era natural que Leijouilk ficasse atento à figura misteriosa. Seu rosto sem emoção me lembrava Kim Il-sung em seus primeiros dias, mas havia uma diferença na aparência deles. Eu não tinha certeza se ele tinha sido treinado para isso ou não, mas parecia ter matado suas emoções. Sera. Ansura gritou. A tia. Sera gaguejou. Você está bem? Ansura perguntou. Elk. Tia. Sera chorou. Enquanto isso, Sera e Ansura estavam tendo uma reunião emocionada. Sera olhou para Jungaia, sondando sua reação. Jungaia também queria se reunir com Sera. Ansura percebeu isso, então disse, você deveria cumprimentar sua mãe. Senhorita Jungaia, Sera está aqui. Por favor, abrace ele, disse ela. Eu fico feliz. Jungaia fez uma pausa. Você deveria terminar sua frase, Ayan. Seja honesto. Jungaia estava olhando ao redor enquanto caminhávamos, o que deixou o clima estranho. Os três estavam desajeitados uns com os outros enquanto o grupo do guerreiro da espada sagrada cuidava da própria vida. Marian estava ocupada tratando Leijouilk, enquanto Rafael olhava para frente ao meu lado. Pai. Shiro disse. Bem. Desculpa, Truidomi, levem Shiro e Sera para seus aposentos, ordenei. Sim, senhor. Não me dei ao trabalho de fazer contato visual com o Shiro porque o tratamento dele não era importante naquele momento. Além disso, os meninos também tiveram bastante sorte. Minha atenção estava no templário, que estava quieto com a cabeça baixa. Leijouilk logo foi tratado e ele me contou a situação. As asas do templário ainda estavam bem abertas quando ele cumprimentou. Olá, Padre Lei Kyong. Você não precisa baixar a cabeça. Fiquei parada. Pode me chamar de Jin, respondeu o general. Ele parecia amigável e extremamente educado. Também percebi que ele me respeitava. Ele parecia tão sincero que talvez eu pensasse mal dele sem motivo. Sinceramente, eu não conseguia entender por que me sentia assim, já que eu era filho de Benigua e o deus do sacrifício e do avivamento aos olhos dele. Claro que ele agiria assim comigo, pois eles tinham o dever de me proteger. No entanto, eu não tinha certeza se eles estavam mostrando o mesmo respeito aos outros cardeais ou não. Ok, Sr. Gen, então, respondi. Por enquanto, eu tinha que agir da mesma forma que ele. Tive que me tornar um homem dedicado a Benigua. Tive que me tornar alguém que não soubesse nada além de ser calorosa e afetuosa. Imediatamente coloquei meu sorriso profissional e não esqueci de colocar uma luz suave de propósito. Eu parecia tão santo que só de olhar para mim as pessoas parassem de respirar inconscientemente. Esse sou eu, droga. Antes de tudo, gostaria de agradecer, disse. Eu só estava fazendo meu trabalho, disse general. Tenho certeza de que não foi fácil lidar com esse tipo de monstro. Sou muito grata. Tenho certeza de que você esperava por isso, mas posso pedir sua afiliação? Perguntei. Gen me revelou discretamente seu distintivo escondido. Ele não respondeu, mas já havia provado que era um templário. Não fiquei surpreso nem chocado. Apenas assenti em silêncio. Entendi, comentei. Os templários nunca realmente apareceram para mim, então por que eles apareceram de repente diante de mim? Houve um momento de silêncio constrangedor, e eu não fiquei exatamente feliz com isso, pois queria continuar a conversa.
Não sei como dizer isso, mas... Fiquei parada. Por favor, fale com conforto, Padre Lequileone, disse General. Posso perguntar por que você está aqui? É. Você parece ter adquirido um poder novinho em folha, perguntei, indo direto ao ponto. Imagino que seja por causa das anomalias que têm ocorrido recentemente no continente. O senhor está certo. Os templários reconheceram a gravidade da situação atual e estão preocupados com ela. Nossa missão até agora tem sido focada exclusivamente em proteger os cardeais, mas vim aqui porque fui enviado para uma tarefa especial, respondeu o general. Isso é a vontade de Deus Abenigua. Minha aparência agora é prova disso, acrescentou o general. Você nunca ouviu a voz dela, então o que quer dizer com a vontade de Deus Abenigua? Obviamente, não tive tempo de confirmar suas palavras. A anomalia ocorreu ao redor da capital do país democrático, e o novo que ele possuía podia ser explicado dizendo que Benigua o havia concedido a eles. Então, estamos conduzindo nossa própria investigação agora, Padre Lequileone, disse Gendi. Entendi. Então, em nome dos outros templários, gostaria de lhe perguntar uma coisa. Gen fez uma pausa. Ele veio aqui com um propósito, ou é coincidência? O que foi? Perguntei. Gostaria que você deixasse isso conosco, pediu o general. O quê? O novo poder que a deusa Benigua nos concedeu existe para acalmar esse caos. Lidar com esses monstros de outro mundo é uma missão que nos foi concedida pela própria deusa, e usaremos esse poder para isso, disse general. Esse desgraçado definitivamente veio aqui para me dizer isso, mas também é por causa da presença daquele monstro. No entanto, ele também sabia onde eu estava. Desculpe, mas não tenho controle sobre isso, informei. O partido do Sr. Rafael tem controle sobre isso. Então não posso tomar essa decisão, disse. Ah, o Sr. Rafael acredita que essas anomalias estão acontecendo porque as masmorras próximas estão soltas, acrescentei. Tenho certeza de que você sabe que uma masmorra apareceu debaixo da sua casa. Eu acredito que você conseguiria convencê-lo de alguma forma. Gen murmurou. Como eu vou convencê-lo? Quer dizer, eu poderia dizer para ele não fazer, e o Rafael só concordaria, mas eu não posso fazer isso. Infelizmente, o Sr. Rafael não faz parte da Guilda Azul. Para ser exato, ele é um aventureiro livre com direito a acessar todas as missões e masmorras do continente. O país democrata e o Comitê de Gestão de Proteção Continental lhe concederam a licença, e eu não tenho poder para impedi-lo. Gostaria de te ajudar, mas... Fiquei parada. Tem que haver um jeito. Gen murmurou. Acabei de te dizer que não tem jeito. O Sr. Rafael também foi escolhido pela deusa Benigua. Entendo o que você está dizendo, mas tenho certeza de que a deusa Benigua não quer que você exclua o Sr. Rafael e os outros grupos que ela escolheu. Ah, claro, não estou negando suas palavras aqui. Estou apenas pensando do ponto de vista dela, afinal, sou filho dela, expliquei. Muitas coisas aconteceram com o continente. Houve essa crise, e muitos incidentes afetaram o destino do continente. No fim, esses incidentes foram resolvidos, mas eu não fui o único que fez o esforço para resolvê-los. Todos no continente, os aventureiros, os homens e as mulheres. Eles transformaram o continente no que é hoje, e tudo porque queriam protegê-lo. Se realmente houver uma nova ameaça ao continente, então... Fiquei parada. Os templários não precisam cuidar disso sozinhos. É um problema que todos nós teremos que lidar, acrescentei. Gen franziu a testa. Ele provavelmente achou que eu aceitaria o pedido dele. O que essas pessoas saberiam quando tudo o que faziam era rezar e fazer festas suspeitas no porão deles? Na verdade, alguns deles sabiam de algo, mas esse cara definitivamente não fazia ideia. Nesse caso, você está disposto a entregar o cadáver desse monstro? Gen perguntou. Vou deixar isso para o Sr. Rafael, respondi. Obviamente, Gen estava tentando roubar nosso saque aqui. Ele apareceu do nada e decapitou a cabeça do monstro que estávamos caçando. Para piorar, ele exigia a posse do corpo. Se a gente processar você por isso, você com certeza vai ser punido, cara. Roubar mortes havia se tornado um problema social recentemente, afinal. Sr. Rafael. Eu chamei. Ah, desculpe, mas isso não será possível, disse Rafael. Eu sabia que podia confiar em você. Claro, reconhecemos plenamente sua contribuição, e podemos reconhecer certa propriedade, mas a única oferta que podemos fazer é 40%.
Acho melhor eu conversar com o advogado do meu partido sobre os detalhes, disse Rafael. Foi a primeira vez que vi Rafael agindo de forma tão profissional. Desculpe não poder ajudar muito, disse. Está tudo bem, senhor. No entanto, Jen fez uma pausa. Sim. Eu imploro mais uma vez. Não pode entregar isso para nós? Jen perguntou. Não entendo, eu disse. Por que você tem que ir tão longe? Perguntei. Eu não consigo te contar agora, respondeu o general. Você deve estar pensando que alguém vai se meter em apuros se disser isso. Quem é? Serei eu. Ou será vocês? Eu queria mais informações, pois realmente não tinha tanta informação, não importava o ângulo que eu analisasse. E se eu estivesse apenas fazendo uma montanha de um monte de água? Eu já pareceria incrivelmente até lá. Talvez eu devesse apenas testar as águas primeiro. Na verdade, há algo que gostaria de discutir com o senhor também, senhor Gen, respondi. O que foi? Gen perguntou. Não é algo que devamos discutir aqui. Você se importa se a gente for para outro lugar? Perguntei. Claro, respondeu o general bem. Não é nada demais, mas vou criar o clima parecendo sério e solene. Na verdade, tenho sonhado com a deusa Benigoa ultimamente, disse. Não consigo descrever, e também não era uma cena familiar. No entanto, suspeito que eu estava em um covil de demônios nesses sonhos. Vi uma cena tão terrível que nem ouso descrevê-la com a minha própria boca. Aqueles demônios imundos, que merecem ser punidos pelos céus, feriram seu corpo sagrado e estavam bebendo seu sangue. Nos meus sonhos, ela falava com voz cansada e agonizante, expliquei. Malditos demônios sujos. Eles são monstros psicopatas e malucos. Você consegue imaginar o quão horrível foi aquela cena? Comecei a chorar sem perceber. Os lábios de Benigoa tremiam, e seu rosto estava cinza. Suas lágrimas sagradas caíram como contas de jade no chão frio. Olhei para Jen com uma expressão culpada, parecendo que tinha contado algo que não deveria dizer, o que poderia resultar em uma amaldiçoação dele. Enfim, comecei a respirar com as calças irregulares também. Me ajude. Me ajude. Foi o que ela disse. Eu disse para ele. Regressor Instruction capítulo 912. Ser, 12. Ela estava pedindo ajuda, eu disse. A expressão de Jen não mudou, e ele apenas me encarou em silêncio. Na verdade, ele parecia tentar se colocar no meu lugar, e isso me incomodou porque ele parecia me entender. Chegou ao ponto de eu questionar se ele realmente entendia o que eu disse ou não. Achei que talvez estivesse sendo muito indireto, mas não achei que fosse o caso. Eu só estava dizendo o que queria dizer. O cadáver de Benigoa. Eu sei que fica no porão da sua casa. O que você vai fazer a respeito? Esse poder que você obteve. Você não entendeu isso depois de beber o sangue do Benigoa? Eu não tinha certeza se ele fingia ignorância ou se os templários não se consideravam esses demônios, mas definitivamente havia algo errado com eles. Aqueles caras basicamente tinham mutado depois de beber o sangue de Benigoa. Jen provavelmente achava que os demônios que eu descrevi eram os monstros, pois ele provavelmente acreditava que o que eles faziam era sagrado e certo. Se minhas suposições estivessem corretas, então havia duas conclusões que eu poderia tirar. Esses desgraçados ou eram loucos, ou sabiam o motivo desse fenômeno. Eu tinha certeza de que eles também sabiam por que esses monstros haviam se transformado dessa forma. Uma das razões para esse cara chamado Jen ter vindo aqui foi para esconder esse fato, e pedir posse sobre o monstro provavelmente era uma das missões dele. Faz tempo que não preciso pensar tanto. Formulei várias suposições porque estava curioso sobre muitas coisas. Se a base dos templários era o santuário do Santo Toupeira, onde eles estavam morando agora. Provavelmente estavam morando dentro da própria masmorra, ou poderiam ter se tornado parte dela. Era raro, mas havia casos em que humanos se tornavam monstros chefes de masmorras. Há muito tempo, havia muitos humanos vivendo em masmorras, mas não havia uma lei que proibisse humanos de viverem em masmorras na era atual. Também havia uma grande chance de que eles não pudessem entrar no altar e estivessem tentando invadir discretamente a masmorra. Eu ainda chorava enquanto olhava para o rosto silencioso do general. O rosto de um humano poderia transmitir muita informação. Talvez eu devesse mudar um pouco minha posição. Eu queria que ele pensasse que não precisava ficar desconfiado de mim. Devo agir de forma mais fraca. Parecer mais lamentável e patético. Espero que não seja uma mudança de atitude muito repentina. Deve ficar tudo bem, já que ele interpretou mal minha ameaça. Como esperado, ele reagiu,
e parecia que ia desabar a qualquer momento. Quantos crentes poderiam ignorar as lágrimas de um santo devoto? Eu deveria ter feito isso desde o começo. Algo estava um pouco errado, mas ele ainda era seguidor da ordem de Benigua. Você está bem, Padre Lake Yong? Jen perguntou. Estou bem? Você está me perguntando isso mesmo? Sim, eu estou. Tudo bem, respondi. Acho que consigo entender a tristeza que você está sentindo agora. Claro, a dor que estou sentindo não é tão dolorosa quanto a dor que você precisa suportar. Jen disse. Você está me confortando agora. Sério? Desculpa. Por mostrar esse meu lado de repente. Pedi desculpas. Você não precisa ficar envergonhado, Padre Lake Yong. Você está sendo honesto e sincero. Você está chorando por ela. Não precisa se sentir envergonhado, disse General, mas você pode agir mais à vontade comigo, interrompeu o general. Quer dizer. Obviamente, sei que minhas palavras não são suficientes para confortar seu coração partido. Mas se você carrega um fardo pesado, e você precisa de alguém para conversar. Jen fez uma pausa. Você realmente faria isso por mim? Fico feliz por poder te confortar um pouco. Então, por favor, não se sinta desconfortável perto de mim, pediu o general. É muito estranho, eu disse. O que é? Jen perguntou. O fato de eu estar dizendo isso para alguém que conheci pela primeira vez. Eu respondi. Era algo que eu queria contar para alguém. Eu disse. Sim, eu guardei isso para mim o tempo todo. Sinceramente, como posso falar sobre isso se é tão perturbador? A visão dos demônios bebendo o sangue sagrado da deusa Benigua era uma visão horrível. Só de imaginar isso já me sinto como se fosse desmaiar. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar essa cena? Em quem posso confiar isso? Claro, este é nosso primeiro encontro, e sei que ainda não estamos na fase de eu poder contar coisas assim, mas estou mentalmente vulnerável agora. Eu precisava desabafar isso com alguém. Eu precisava de alguém que me ouvisse sem me julgar, e não podia ser alguém familiar para mim. Eu precisava de alguém novo, mas conseguia entender os pensamentos do Santo da Luz. Tenho certeza que foi difícil para você, disse General. Eu era mais sobre a deusa Benigua passando por dificuldades do que minhas próprias dificuldades, eu lhe disse. Deusa Benigua. Jen murmurou. Sinceramente, faz um tempo que não ouço a voz dela. Se eu fizesse algo errado. Você não fez nada de errado, Padre Lake Yong. Se você tivesse. Jen fez uma pausa. Sim. Não é nada, ele disse. Eu agradeceria se pudesse me contar mais detalhes. Você sabe de uma coisa? Senhor Jen? Perguntei. Não é nada. É só que. Jen fez uma pausa. Sim. Eu simplesmente pensava que tudo tem uma causa. Talvez nós, a Ordem, ou todo o continente tenhamos feito algo para deixá-la irritada, continuou o general. Você está insinuando que há um problema com a Ordem agora? Perguntei. Vamos descobrir mais. Não é o caso, ele respondeu. Ele está desistindo. Tem algo que não te satisfeita. Os templários têm falado sobre isso. Vocês estão questionando a direção que o Vaticano está tentando tomar agora, certo? Certo. Ou vocês estão questionando o continente em vez disso. Seja o que for, há espaço para consideração. No fim, os templários pareciam pensar que não tinham cometido erros, e eu entendi esse raciocínio. Eles obtiveram esse poder de Benigua por meio de um ritual religioso que foi passado de geração em geração. Não havia havido problemas com o ritual até agora, então provavelmente achavam que algo tinha dado errado em algum lugar com os incidentes recentes. A principal possibilidade era que o Vaticano atual estivesse corrompido. O Vaticano era um grupo religioso, mas era inevitável que houvesse algumas maçãs podres por toda parte. Vovô Basel era sensível a esse tipo de coisa, mas não era inteligente o suficiente para eliminar as maçãs podres. Na verdade, ainda me lembro de ver alguns membros do Vaticano quando visitei aquele mercado negro como Lake Leon. Então, posso perguntar o que acha da ordem atual? Perguntei. Tecnicamente, não temos voz na direção que a ordem quer tomar. Somos apenas um grupo de pessoas cuja tarefa é proteger os cardeais. Sempre foi assim até agora, interrompi. Não mais. Isso é. Não sou, eu disse. Eu era um santo inocente, fraco e lamentável, mas não era um ignorante. Eu era realmente bem inteligente. Claro, pessoas habilidosas em política provavelmente ririam de mim, mas eu era sábio,
corajoso o suficiente para proteger minhas crenças usando meus próprios métodos e inabalável. Não sei exatamente o motivo de você ter se mostrado, e também não sei por que os templários estão aparecendo de repente, mesmo estando escondidos até agora, mas acredito que houve uma mudança de opinião. Tenho certeza de que há um motivo para Deus Abenigua ter decidido conceder esses poderes a você. Não acho que pessoas como você vão se recusar a reconhecer os desejos dela, expliquei. A ordem está ciente disso? Perguntei. Se você se sente desconfortável com eu fazer essas perguntas. Não, não estou desconfortável, porém. Jen fez uma pausa. Você ainda não abriu seu coração para mim? Acho que ainda não é hora de te contar, continuou. Entendi, disse. Vamos parecer tristes. Eu entendo, respondi. Achei melhor fazê-lo sentir que eu tinha traçado o limite e não interferir nos problemas da ordem. Afinal, eu não passava de um cardeal honorário. No fim das contas, eu era um outsider quando se tratava da ordem. Claro, eu não ia parar de me meter, mas ele precisava se sentir assim para se abrir comigo. Gostaria de caminhar com você um pouco. Eu disse. Eu vou com você, disse General. Claro que vai. Eu não sabia o que estava fazendo quando ainda não tinha resolvido o problema com a Yancera. Eu ainda precisava punir o cheiro também, mas achei que seria melhor fazer isso quando Jen não estivesse mais por perto. Rafael me seguiu, mas eu balancei a cabeça para dizer que ele não precisava ir comigo. Jung, disse Rafael. Está tudo bem. Você pode confiar nele, eu disse. Mas. Está tudo bem, senhor Rafael, repeti. Você não precisa ficar tão cautelosa. Você realmente acha que ele vai me sequestrar aqui? Então. Há algo que preciso discutir com o senhor Jen a sós, senhor Rafael. Claro, você não é um estranho, mas. Parei. O que você vai fazer a respeito? Apenas aceite. Obviamente, Rafael ainda estava em alerta. Eu tinha certeza de que ele estava mais focado na minha segurança do que nunca, mas não adiantava dizer isso quando Jen estava aqui. Era melhor mostrar a ele que confiava nele e que éramos uma equipe. Não havia realmente uma trilha por onde pudéssemos andar. A floresta era perigosa, e não havia uma estrada de verdade, mas não era um problema para nós. Abri minhas asas, e Jen assentiu silenciosamente. A floresta densa se iluminou, e atraiu os olhares de Tru e Domi, que estavam de longe. As asas de luz eram ao mesmo tempo sagradas e belas. Era como um símbolo que lembrava as pessoas de que eu era o filho de uma deusa, e não um ser humano. A qualidade das minhas asas era muito superior à qualidade das asas do general. A luz se espalhava por toda parte sempre que eu batia as asas, e só de vê-la já era suficiente para fazer todo pensamento maligno desaparecer. Fiquei um pouco envergonhado de dizer isso, mas todo padre que já tinha visto minhas asas até então ficou cativado. Vamos indo? Perguntei. Jen assentiu em silêncio. Subi lentamente no ar, já que ainda não tinha me acostumado a voar, mas ele acompanhou meu ritmo e voou devagar comigo. Vamos usar isso para mostrar às pessoas que estamos do mesmo lado. Estou meio feliz, eu disse. O quê? Fico feliz por ter conhecido alguém que realmente pensa na deusa Benigua, respondi. Tenho certeza de que a deusa Benigua também está feliz. Ela vai ficar feliz que um novo santo apareceu neste continente, acrescentei. Isso é. Eu não sou bom o suficiente. Tenho nomes chiques como Filho da Luz e Deus do Sacrifício e Ressurreição, mas sou fraco e também um. Só consegui chegar até aqui por causa das pessoas que têm me ajudado e apoiado. Tudo é graças às pessoas que têm protegido nossa fé e crenças juntos, disse. Acho que há uma nova ameaça no continente. As coisas que estão acontecendo agora não podem ser consideradas normais. Eu disse. Senhor Lei Kyong. Mas acredito que podemos superar isso. A deusa Benigua não vai nos dar uma prova que não possamos superar. Ela sempre nos dará o poder para superar qualquer provação, disse. Estou falando das suas asas. Esse é o poder. O continente sempre foi assim. Existem ameaças por toda parte, mas o continente fica um pouco mais forte e resistente depois de superar todas as ameaças. As provações nos causaram dor e dificuldades, mas acredito que essas dores e dificuldades são a razão pela qual podemos viver neste belo continente e olhar seu céu azul, disse a ele. A luz das estrelas no céu noturno representava Tru, enquanto o pôr do sol representava Yunsung. É uma vista linda. Você não concorda? Perguntei. Sim. O céu azul e a luz do sol brilhando entre as nuvens criavam um deslumbrante.
Vamos poder ver essa cena de novo quando tudo acabar, disse. Claro, esse desgraçado não vai ver esse céu lindo de novo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.